Ainda não é meia-noite quando todos vão para a cama. Falta apenas o pai, que ainda nem chegou a casa. Saiu durante a tarde para fotografar uma festa de aniversário, como faz tantas outras vezes, um pescate para ajudar nas despesas da casa e melhorar a vida de uma família de 5. É domingo e amanhã é dia de aulas. Sandra deixa-se adormecer por debaixo dos lençóis e das mantas. Tem 15 anos. São os primeiros dias de março e, embora não tarde até a primavera chegar, na aldeia da Amieira ainda faz frio. Os olhos fecham-se e deixa-se cair no sono. Ao fundo, uma voz masculina que tão bem conhece interrompe-lhe os sonhos. Já é de madrugada. E ouve o pai falar com a irmã, Anabela, a mais velha de 3 filhos. Percebe que ele precisa da ajuda dela para irem a um local onde já está a mãe. Sandra ouve a Anabela a trocar o pijama por roupa de sair à rua e ir com o pai. Aos poucos, os olhos de Sandra voltam a fechar-se e ela a cair num sono descansado. Os sonhos são interrompidos outra vez pela voz do pai. Desta vez, está bem mais perto e chama por ela. Agora é de Sandra que o pai precisa. Atropelou um homem e quer ajuda. A mãe e a irmã mais velha já lá estão e esperam-nos. Saem de casa. Na cama, a dormir e sem saber nada do que está a acontecer, está o Vítor, o irmão mais novo de Sandra, o único rapaz. Entram então no carro, como tantas outras vezes. O pai mete a chave na ignição e arranca. Seguem por meia dúzia de quilómetros até ao Pinhal, já a chegar perto da aldeia do Casalinho. Está escuro e pouco se vê. Nem a mãe, nem a irmã de Sandra estão por ali. O pai sai e grita: Carminda! Carminda é a mãe de Sandra. Ninguém responde. Ele afasta-se do carro e entra pelo Pinhal. Sandra segue-o. Ele saberá onde elas estão, pensa. Caminham, continuam a andar. Sandra pergunta pela mãe e pela irmã. Está ali com o homem que a criou, mas está com medo. E é já, no meio dos pinheiros, a uns metros do local onde estacionaram o carro, que o pai se manda a Sandra. Bate-lhe com violência, acerta-lhe na cabeça. A adolescente é completamente apanhada desprevenida. Ele puxa de uma faca e quer acertar-lhe no pescoço. Falha e ela escapa. Sandra tenta arrancar-lhe a faca e fica com um pedaço da lâmina nas mãos. Embrulham-se os dois no chão numa luta corpo a corpo no meio do pinhal. Ele, um homem de quase 40 anos, e ela, sua filha, com 15. Sandra fica ferida na narina direita e parece estar certa do que lhe vai acontecer a seguir. Vai morrer por causa do próprio pai. Em desespero, implora-lhe: não me mate. Ao fundo, ouve um som humano. Uma voz enfraquecida e pouco clara. É a tua irmã que está a acabar de morrer, diz-lhe o pai. Naquele momento, descobre que já não tem mãe e que quase já não tem irmã. Continua a implorar: não me mate. O pai entra num turbilhão de palavras, conta-lhe o que nunca pensou ouvir. Foi o diabo, diz-lhe. De repente o pai afasta-se de Sandra, vira-lhe as costas e volta pelo mesmo caminho que ainda há pouco percorreram os dois. Volta para o carro e arranca. Desaparece. E Sandra fica ali, ferida. Levanta-se e, sem precisar de procurar muito, encontra os corpos já gelados de Carminda, a sua mãe, e de Anabela, a sua irmã mais velha. Será ela a dar o alerta. E dentro de instantes vai perceber-se que esta noite, ainda antes de Carminda e Anabela, este homem que agora está em fuga já matou mais 5 pessoas. Ele chama-se Vítor Jorge e ficará conhecido para sempre como o Mata 7. Este é o Aqui Há Crime, um podcast da SIC comigo, Júlia Pinheiro, e com a jornalista do Expresso, Marta Gonçalves, onde lhe contamos alguns dos mais violentos e chocantes crimes que marcaram o país. A história da vítima e do agressor. Como se conheceram, a arma e os motivos, o cenário e as pistas deixadas. O que aconteceu?
Este é o lado A, o massacre. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. O pinhal já não existe. Ainda há meia dúzia de árvores, uma vegetação rasteira. Talvez lhe possa chamar um descampado. No máximo uma pequena mata. É atravessada por uma estrada de alcatrão, apenas com uma via de lá para cá e outra de cá para lá. Uns metros à frente, um viaduto, que passa por cima da A17. Estamos entre duas aldeias, no distrito de Leiria. Estaciono o carro à beira da estrada e saio. Foi aqui. Passaram-se precisamente 39 anos desde que Vítor Jorge trouxe a mulher Carminda a este local e a matou. Foi daqui que saiu para voltar a casa e ir buscar a filha mais velha, Anabela, regressar e matá-la. E uma vez mais saiu daqui para ir a casa buscar Sandra e tentar matá-la. É no local onde tudo isto aconteceu que estou agora. À minha frente, numa placa verde e já gasta pelo sol, pode ler-se: Bem-vindo à freguesia de Amor. É na noite de 1 para 2 de março de 1987 que Vítor Manuel Jorge, de 38 anos e funcionário de uma agência bancária na Marinha Grande, se torna um homicida. Um homem magrito, não muito alto, de bigode e cabelo farto. As pessoas veem-no como um homem funcional. Dele não se conhecia excessos ou comportamentos fora de comum. Casou novo com Carminda, uma mulher que conheceu em Lisboa, e foi na Amieira, nos arredores da cidade de Leiria, que compraram uma pequena casa térrea, a segunda à esquerda, quando se entra naquela rua. Depois chegam os filhos, primeiro a Anabela, depois a Sandra, e por fim o rapaz, o Vítor, tal como o pai. Aquele que parece ser o retrato de uma família feliz vai tornar-se um quadro de desastre no final dos anos 80 do século passado. Carminda e Anabela são mortas violentamente. Sandra escapa por um triz à morte. Só o Vítor filho é que não corre qualquer risco. O Vítor pai é o responsável por tudo isto, porque o homem que aparenta ser pacato anda há meses a escrever diários e a planear ao detalhe o massacre. A Marta Gonçalves meteu-se no carro e percorreu os lugares onde esta história se passou. A casa da família ainda existe. Continua a ser a segunda à esquerda para quem entra naquela rua. Já foi toda amarela, hoje é também branca e verde. O pequeno jardim na frente é só terra. Há um andaime montado e uma grande faixa com o nome de uma empresa de construção. A rua está vazia, não passa ninguém. Aproximo-me da casa mais próxima e toco à campainha. Só à segunda insistência, lá do fundo do terreno, aparece uma senhora de cabelos brancos e óculos no rosto. Chama-se Fernanda Lopes e tem 77 anos. Mora aqui há muito tempo. Foi vizinha de Vítor e Carminda, já cá estava quando o crime aconteceu e até quando o recém-casal chegou à aldeia. Por cá continua e é encostada ao portão de sua casa, que nos vai contar como aos poucos se foi apercebendo que dentro da casa de Vítor havia mais violência do que tranquilidade, ou como os anos passaram por ali depois do massacre. A casa já foi vendida 3 vezes, já é a terceira vez. Vamos lá ver, estava tudo parado, vamos lá ver se agora é que tem um casal de brasileiros, parece-me gente atinada, vamos lá ver se isto agora vai pelo menos que esteja limpo. Até ver, não, e as pessoas sabem o que é que se passou aqui? Compraram? Eu nunca tive essa conversa com eles, nem com eles nem com os outros, mas eu acho que eles sabem porque há sempre aquelas pessoas que são amigas de contar, não é? Os que morreram não vêm fazer mal. Não é por aí. Teve cá uma, pois aquilo não correu bem, diz que havia aí assombramentos, mas não havia. Os assombramentos era a falta de dinheiro. Não muito longe da Amieira, encontramos Diamantino Carvalho. Hoje já não trabalha para a Polícia Judiciária, mas naquele dia de 1987 foi ele quem atendeu o telefone do piquete de serviço. Era ainda um estagiário que tinha começado há cerca de 6 meses, quando sai para a rua após o alerta de homicídio. E tinha lá até um papel que foi escrito antes dos crimes, como é óbvio, em que dizia: mato a minha mulher porque não era virgem quando
nos casamos, mato as minhas filhas para não serem pasto dos prazeres do mundo e deixo viver o meu filho para perpetuar a semente do mal. Por fim, ouvimos ainda Rui Gustavo. É jornalista do Expresso e, à época dos acontecimentos, um jovem que não imaginava que um dia iria escrever sobre aquele homem. Vítor Jorge morreu em 2019, já em liberdade, depois de ter sido condenado a 20 anos de prisão. E que se saiba, nunca cometeu qualquer crime em França, nunca houve nenhum problema com a França. Tinha uma vida apagadíssima, que era o que ele queria, era desaparecer, porque não é fácil ser um mata-sete, não é? E acabou mesmo por tirar a própria vida, suponho eu, por não conseguir viver, por não aguentar a vida, não aguentar os remorsos, não sei. Não sei, porque também não deixou nada escrito, mas calculo que não conseguisse lidar com o que fez. Ao contrário de muitos outros crimes, este tem uma particularidade. Embora já não seja possível falar com Vítor Jorge, conseguimos saber o que se passava na sua cabeça no momento em que matou. Na verdade, nos vários meses antes, Vítor Jorge escrevia. Há quem lhe chama um diário, no entanto, estes escritos vão desde pensamentos violentos sobre o papel da mulher e sobre as mulheres da sua vida, a listas de pessoas que queria matar e como o faria, até cartas dirigidas a Mário Soares, na altura Presidente da República, e considerações sobre o seu estado mental. Este é um excerto dessa espécie de diário lido pelo jornalista Pedro Miguel Coelho. No fundo, vivi odiosamente marcado e rodeado por mulheres com larga experiência aventurosa, como a minha mãe, a minha mulher e agora tudo leva a crer, a minha filha. Vou aguardar tranquilamente que uma provável neta prossiga o mesmo caminho? A maioria das mulheres, não há regra sem exceção, vive unicamente para o prazer da carne, do luxo e da ostentação, encobrindo desse modo toda a miséria espiritual que reside dentro delas. Uma das entradas deste diário, de setembro de 1986, tem o título Porquê liquidar as filhas? O acesso a todos estes pensamentos só nos foi possível porque Carlos Ferreira, jornalista que acompanhou o caso na altura, nos cedeu todos os documentos. Não quis falar a este podcast porque acredita que já falou várias vezes sobre o assunto no passado para televisões, jornais e revistas. Estes diários fazem ainda parte do processo e estão arquivados juntamente com todos os outros documentos usados durante o julgamento de Vítor Jorge. As folhas estão amareladas pelo passar dos anos. As palavras foram escritas à máquina e os blocos de folhas estão encadernados com elásticos. Além do acórdão, há vários relatos e depoimentos, relatórios psicológicos, listas de provas e as armas encontradas naquela noite, bem como a descrição detalhada dos ferimentos que causaram a morte das 7 pessoas naquela madrugada. Escolhem um dos mais conhecidos restaurantes da Marinha Grande para almoçar. É domingo e estão os 5 sentados à mesa. O pai, Vítor, a mãe, Carminda, a mais velha, Anabela, e a do meio, Sandra, e o mais novo, também ele, Vítor. Uma almoçarada de domingo que se estende para o começo da tarde. Quando terminam, metem-se no carro em direção à praia. Fazem o passeio de sul para norte. Vão até ao mar, em São Pedro de Moel, continuam em direção a Pedrógão e terminam na praia do Osso da Baleia. Precisamente o local onde, dentro de horas, Vítor voltará também acompanhado, mas de onde sairá sozinho e já transformado num assassino. O passeio não se pode alongar muito, porque o Vítor tem um trabalho marcado para esse final de tarde. Vai fotografar um aniversário de uma jovem um pouco mais velha que as suas filhas. É ali perto, em Ilha, numa casa. Só apenas alguns familiares e uns amigos para celebrar os 23 anos de Leonor Tomás Santos. Mas a aniversariante não é uma pessoa qualquer ou uma completa estranha. É pelo menos um amor platónico de Vítor. Ele é apaixonado por ela. Já Leonor, não é claro se correspondia a esse desejo de um homem bem mais velho do que ela e pai. A família volta para casa, chegam os 5 e um por um cruzam a porta. Cumprimentam a vizinha, Fernanda, que estende a roupa no jardim da casa. Os muros são baixos, ali vê-se tudo. Quem entra, quem sai, quem chega e quem parte. E eu estava aqui a estender roupa e via, parece eu vê-la, a saia que ela tinha ficou-me na ideia que era uma saia assim tipo, usou-se naquela altura assim tipo godés, sabe, assim, a alargar, e ela era assim fortinha.
E andava assim muito simpática. Ela era uma pessoa muito alegre, mesmo com a vida que tinha, era uma pessoa muito alegre. E eu vi-os a subir a escada e era para lhe dizer que o meu marido tinha fraturado a coluna e que estava no hospital, estava mal. Mas disse assim, eles estão tão felizes, nem lhe digo nada hoje, digo lá amanhã. Nessa noite foi o crime. Já não lhe disse. O relógio marca 19 horas quando Vítor chega à festa de Leonor. Ali era apenas um fotógrafo contratado para um serviço. Além da menina dos anos, que faz 23, estão presentes a sua mãe e uns amigos, Luís Miguel, Isabel, José Joaquim e Maria do Céu. Canta-se os parabéns, abre-se o bolo e provavelmente uma garrafa de uma qualquer bebida alcoólica para brindar a mais um ano de vida de Leonor. A festa acaba e Vítor oferece para dar boleia aos 5 jovens até à estação de comboios da Guia, em Coimbra. São um pouco mais de meia dúzia de quilómetros e já é de noite. Então entram os 6 na mesma Renault 4L, onde Vítor passeou com os filhos e a mulher durante o dia e seguem caminho. Lembre-se, estamos em 1987 e o limite de pessoas dentro de um carro ou o uso de cinto de segurança não são uma questão. O carro passa pela estação da Guia e não para. Continuam pela estrada. Os 6 quilómetros duplicam, já são 12. Seguem ainda dentro do carro. Já são quase 20, quando começam a entrar pelo Pinhal. Está nevoeiro cerrado, mal se consegue ver a estrada. Vão a caminho da praia do Osso da Baleia e deles 6, só um estará vivo, dentro de umas horas. Percorremos quase 10 quilómetros sem nos cruzarmos com qualquer carro. Já lá vão quase 40 anos desde aquela noite, mas a estrada continua a não ser das melhores. Não estamos em época alta, além disso o dia está fresco e o vento faz-se sentir, o que não é completamente surpreendente nesta zona do país. Ao longo de vários quilómetros, no meio do nada, sem saídas ou desvios, percebemos que aquele caminho só tem um destino possível: a praia do Osso da Baleia. Hoje, a concessionária que gera a praia organizou o estacionamento, construiu uns passadiços de madeira para facilitar o acesso ao areal. Há até uma ciclovia. Estamos perto da hora de almoço e o estacionamento está praticamente vazio. No café, há um casal sentado na esplanada. No areal, 2 mulheres jogam badminton enquanto outras 3 pessoas estão deitadas com um corta-vento. Não é dia para ir a banhos. Nada disto cá estava, na noite de março de 1987. A motivação para mudar o destino da viagem na Renault 4L nunca é provado. Admite-se a possibilidade de todos continuarem a festejar no areal, regados com álcool e drogas. Num dos depoimentos, Vítor Jorge revela que o grupo o convida para uma orgia, algo que recusa de imediato com repulsa e que alegadamente teria sido o gatilho para tudo o que acontece a seguir. Mas novamente, nada disto ficou provado, como explica o inspetor Diamantino Carvalho. E depois, lá na festa, lá combinaram uns com os outros irem até aquele local, não sei bem para fazer o quê, porque há várias versões. Mas sabe como é que é? Quando há muitas versões, raramente alguma acerta. Foram para ali. Foram fumar droga. Não encontramos droga em lado nenhum, nem um charro. Nem o homem era homem de drogas. Ele era um mero contínuo de um banco ali na Marinha Grande. Portanto, eles foram ter aquele local, não sei com que intenção. Não devia ser para drogar, porque não encontramos droga nenhuma, nem vestígios disso, nem a autópsia deu isso. Sabe-se que mudam de destino e que estão juntos à beira-mar. E dizem-nos os dados que a temperatura naquela noite no voeiro não deveria passar os 10 graus. Vítor inventa uma desculpa e sobe as dunas até ao carro. Abre a porta, tira uma pistola e uma caçadeira, ambas carregadas. Fecha o carro e regressa à praia em direção ao local onde estão Leonor, Luís Miguel, Isabel, Maria do Céu e José Joaquim. Esconde as armas por trás do corpo, mas não precisa de se esforçar muito. Entre a escuridão da noite e o cerrado nevoeiro, a visibilidade é muito fraca. Aproxima-se cuidadosamente, levanta a caçadeira e dispara. José Joaquim é o primeiro alvo e o mais novo de todos. Tem 17 anos e é paraquedista nas Forças Armadas. Vítor está a cerca de 3 metros de distância quando pressiona o gatilho. Atinge-o com 5 zagalotes do lado esquerdo do peito. Volta a disparar. As balas da caçadeira perfuram-lhe o corpo 5 vezes. Fica ferido no tórax e no ventrículo direito. Sangra sem parar e morre devido à hemorragia no coração e nos pulmões. Os restantes estão em choque. E num ato quase contínuo, depois de matar José Joaquim, Vítor vira-se para Isabel.
Ela tem 20 anos e é incapaz de reagir ou fugir. Encosta-lhe o cano da caçadeira à axila direita e dispara. Deixa-lhe um orifício de 8 cm de diâmetro, o tamanho equivalente a uma maçã ou uma laranja. Os projéteis do disparo atingem-lhe o coração e os pulmões. Sangra abundantemente. 2 mortos. Leonor, Maria do Céu e Luís Miguel sabem que são os próximos. Correm em desespero para fora do areal em direção ao caminho de acesso à praia. Tentam esconder-se nos arbustos. Vítor persegue-os. A terceira vítima é Leonor. Segue-a e ao longe dispara com a pistola, acertando-lhe no braço esquerdo. Com a dor e a violência do impacto, Leonor cai no chão. Vítor aproxima-se com a pistola em punho. Encosta ao tórax do lado esquerdo e dispara, atingindo o pulmão e o coração. Arranca um ramo de um pinheiro e atinge-a no braço esquerdo. 3 mortos. Vítor apercebe-se que Luís Miguel está ali e dirige-se de imediato a ele com a pistola e o pau com que acabou de espancar Leonor. Primeiro, atinge Luís Miguel com o pau na cabeça. Este tenta proteger-se com a mão, mas a força da pancada atira-o ao chão. Está caído, virado de barriga para cima e inanimado. Vítor aponta-lhe a pistola à cabeça e dispara. Luís Miguel, de 21 anos, é a 4ª pessoa assassinada por Vítor Jorge. Maria do Céu será dentro de minutos a 5ª. Vítor procura Maria do Céu, corre a tentar encontrá-la entre os arbustos no caminho de acesso à praia. É então que a vê. Ergue o ramo de pinheiro e, com uma violenta pancada na cabeça, deixa-a caída no chão e sem sentidos. Desta vez, não dispara. Continua a espancá-la, quer com o pau, quer com o cano da pistola. Atinge a jovem na cabeça e no rosto. Fica completamente desfigurada. Maria do Céu também está morta. Tinha 20 anos. Os corpos de José Joaquim e de Isabel deixam-os caídos no areal. Os de Leonor, Luís Miguel e Maria do Céu arrastam-os, um por um, para o meio dos arbustos, tentando tirá-los do caminho de acesso à praia e escondê-los. Antes de sair, deixam um bilhete escrito à mão por cima do cadáver de Leonor, aqui lido pelo jornalista Pedro Miguel Coelho. Isto só acontece a quem nos dá droga para nos desviar da família. No verso, outra mensagem. Os outros foi por arrastamento. A nota está assinada. Um louco, pode ler-se. Vítor Jorge já matou 5 pessoas. Matará ainda mais 2 esta noite. Em casa de Vítor, já todos dormem. É de madrugada, já bem para lá da meia-noite. Estaciona o carro e vai direito à cozinha. Da gaveta tira uma faca de grandes dimensões e esconde-a dentro do casaco que tem vestido. Vai então ao seu quarto, onde Carminda dorme. Chama pelo nome da mulher com quem está casado há 17 anos. Carminda. Ela acorda e Vítor conta-lhe que atropelou uma pessoa há instantes e que precisa de ajuda para resolver o problema. Carminda levanta-se sem questionar, sai de casa e entra no carro com o marido. O pinhal não fica muito longe da casa da família. Ele conduz o carro por um caminho entre os pinheiros e para. Estão os dois completamente isolados. Vítor passa uma lanterna para as mãos de Carminda. Saem do carro e ele deixa-a passar à frente. É então que tira a faca de cozinha do bolso do casaco e espeta-a nas costas da mulher e mãe dos seus 3 filhos. Por 5 vezes, Vítor Jorge esfaqueia Carminda. Primeiro nas costas, do lado esquerdo, depois do lado direito. Espeta a faca novamente na omoplata esquerda e no ombro direito. Por fim, no peito, do lado esquerdo. Esta última atinge-lhe o coração. Carminda fica ali a morrer sozinha, num pinhal, atacada pelas costas pelo marido. Vítor volta a pegar no carro e dirigir-se para casa. Desta vez, assim que entra, vai direto ao quarto da Anabela, a filha mais velha, 16 anos. E a história que lhe conta é precisamente a mesma que contou à Carminda há uns minutos. E a jovem, apesar da relação muitas vezes tempestuosa com o pai, veste-se e segue-o para o ajudar. Vão pelo mesmo caminho. Vítor dá-lhe a mesma lanterna para a mão, deixa-a passar-lhe à frente e, uma vez mais, ataca pelas costas. Novamente 5 facadas, todas nas costas. Atinge-lhe os pulmões, a artéria carótida e a veia jugular.
Ao contrário da mãe, Anabela ainda está viva. Que o pai seja feliz, diz-lhe ainda antes dele a abandonar. São 3 da manhã e Vítor Jorge volta para casa. Falta-lhe Sandra. Quando ele veio buscar uma delas, o meu filho entrou por aqui, com a motorizada. Quando o meu filho estava a fechar o portão, ouviu-o chegar, mas não sabia. Mas se ele o chama, ele também ia. Se ele o chama, venha mais eu tive um acidente com ele, disse à mulher e à filha, ele também ia. Ele não matou mais do que me calhou. Entra em casa e vai buscar a Sandra. Tem 15 anos, conta-lhe a mesma história e assegura-lhe que Carminda e Anabela já estão no local. Entram no carro, chegam ao Pinhal, saem e Vítor prepara-se para fazer o mesmo. Sandra consegue defender-se, envolve-se numa luta corpo a corpo com o pai e tira-lhe parte da lâmina. Vítor afasta-se. A sua filha mais nova implora-lhe que não a mate e que chame uma ambulância para prestar socorro à irmã e à mãe. Ele nega. Já não vale a pena, diz-lhe, e foge. Mais tarde, em tribunal, será defendido que naquele momento Vítor desiste de matar a filha, porque se quisesse, ainda o teria conseguido fazer. A mais nova, tinha 15 anos, mas tinha um bom arcabouço e, segundo eu vim a saber mais tarde, andava no karatê ou no judo, ou não sei o quê. Mas, de qualquer das maneiras, isso não quer dizer nada. Ela foi o instinto da sobrevivência, ela agarrou-se à faca e partiu-a. E rolou a correr e ele já devia estar exausto mentalmente, não foi atrás dela. Saiu dali e foi para o sítio onde o carro acabou por aparecer. No Pinhal, a caruma está ensopada com sangue. Sandra foge e bate à primeira porta que lhe aparece para pedir socorro. As autoridades são alertadas. Vítor está em fuga e só será encontrado dentro de uns dias, escondido num palheiro com o seu carro na aldeia onde nasceu 38 anos antes, recorda o antigo inspetor da Judiciária, Diamantino Carvalho. Mas ele já estava num estado muito mau, já estava extremamente debilitado, tanto pela inanição, não é? E desidratação. Aquele dia ele estava completamente prostrado, estava mesmo, não estava a fingir. O crime era simples de resolver e rapidamente a Judiciária percebeu a ligação entre as mortes no Pinhal e as mortes do osso da baleia. Até porque o Vítor Jorge confessa. Aliás, dias depois, ajuda as autoridades a fazer uma detalhada reconstituição dos acontecimentos. Explicou tudo, tintim por tintim. Esquecido não era. Agora, se ele era maluco ou não, isso não sei. Se ele estava no momento dos factos, na posse das suas capacidades todas ou não, isto é como tudo. Nós, quando fazemos uma coisa assim, desta magnitude, nunca tinha havido, não estamos completamente bem, como é óbvio, não é? Mas ele teve o discernimento de fazer tudo com calma e até deixou escrito. O tal papel que deixou junto ao cadáver da pertença namorada. Não devia estar assim muito maluquinho, não é? Na Renault 4L que Vítor conduzia, a polícia encontra uma das notas escritas à mão por Vítor Jorge. Mato a minha mulher porque não era virgem quando casou. Mato as minhas filhas para não serem pasto para os prazeres do mundo. Poupo o meu filho para perpetuar a semente do mal. Pelo menos desde agosto do ano anterior, 6 meses antes da noite do massacre, Vítor escrevia sobre a morte das filhas. Quanto à mulher, mostra só a intenção de a ferir fortemente. Quer poupar o filho para que a semente do mal possa perdurar. Nesses diários, também Leonor, a jovem que fazia anos, é um dos alvos, assim como colegas do trabalho no banco. E ao contrário do que se possa pensar, foi tudo premeditado. Ele planeou aquelas mortes, ele estava armado com uma pistola, com uma caçadeira, quando deu a boleia àquelas pessoas, portanto ele sabia que ia matá-los, e a única coisa que transparecia daqueles escritos que ele deixou era uma pessoa muito perturbada psicologicamente, uma pessoa com uma doença mental. Os avisos estavam lá, e nos meses anteriores, Vítor oscilava entre desejos profundos de matar com prazer mórbido, provocador, e a vontade de se matar, de desaparecer deste mundo miserável, escreve ele. Vítor matou. E tudo isto foi planeado e desejado. Se esta situação de instabilidade mental se mantiver, haverá muitas mortes, na família e fora dela. Todos os dias me desfilam pela mente situações demasiado macabras, mas que eu estou disposto a pôr em prática, por sentir, cada dia que passa,
menos poder de controlo entre o bem e o mal que se vive no dia a dia. Peço por esse motivo que Deus, se existe, ponha fim a este estado de espírito demasiado desequilibrado. Corria o ano de 1949 quando nasce a Avenida de Roma e uma série de novas vias pela cidade de Lisboa. O mundo acabava de sair de uma guerra em que Portugal oficialmente não tinha participado, mas que na verdade também não tinha ficado fora. Pela primeira vez, a oposição democrática concorre nas eleições contra a União Nacional, embora o general Norton de Matos desista da corrida, deixando apenas como candidato Oscar Carmona da União Nacional, partido liderado por António de Oliveira Salazar. É no final desse ano, em novembro de 1949, que Maria da Piedade, uma mulher que vive da prostituição em Lisboa, volta à casa dos pais na Batalha. Regressa porque precisa de ajuda. Está prestes a parir um menino cuja paternidade desconhece. É um bebê indesejado e que muitos anos mais tarde vai ser descrito num perfil psicológico como uma pessoa que iniciou a sua aprendizagem do desamor ainda na barriga da mãe. Ficará ao cuidado dos avós maternos até aos 8 anos, um casal de idade que vive em constante tensão e que se dirigem um ao outro com termos como seu bêbado, sua puta ou seu cabrão. Viverá de perto o alcoolismo do tio, o suicídio de familiares, o espancamento da avó e o homicídio das primas bebés gêmeas. Em 10 anos, mudará de casa 19 vezes. Este bebé de Maria da Piedade, que só é registado um mês depois do nascimento, vai chamar-se Vítor Manuel Jorge. E será ele o responsável pelo massacre na praia e no Pinhal. Como é que ele se transformou num assassino? Essa parte da história fica para o próximo episódio. Mas de qualquer maneira a gente tinha curiosidade dele ser apanhado e que eu nunca mais o vi. No fundo, eu penso que despoltou isso terá sido o facto dela o ter rejeitado. Provavelmente haveria uma maneira de conseguir evitar que isso acontecesse, porque hoje, a maneira como nós olhamos para a doença mental hoje é muito diferente da altura. A história de Vítor Jorge foi conduzida e narrada por mim, Júlia Pinheiro. Tem a produção, entrevistas e narração de Marta Gonçalves. A sonoplastia e a banda sonora é de João Luís Amorim. Os excertos do processo e dos diários foram lidos por Pedro Miguel Coelho. A capa é do Tiago Pereira Santos, com fotografia de José Fonseca Fernandes. A coordenação desta série é de Joana Beleza e a direção é de Daniel Oliveira. A Hora do Crime é sempre a mesma. Todas as sextas-feiras nos sites da SIC, SIC Notícias e Expresso ou na sua plataforma de podcasts preferida. Ficamos à sua espera. Até lá! O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.